Bom, olha eu aqui de novo. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre como funciona uma das técnicas que eu gosto de trabalhar com os alunos, né? Ou com quem a gente está estudando para tirar uma dúvida, um candidato que está prestando concurso, alguma coisa assim. Acontecem vários perfis de pessoas que se apresentam na condição de querer aprender ou de precisar aprender. Começando com o perfil infantil, adolescente, passando para a fase adulta, nós temos enfrentado uma série de questões onde, inclusive, o Augusto Cury esteve recentemente em Goiânia. Eu, infelizmente, não pude ir à palestra dele, mas ele esteve no Nordeste recentemente e eu compartilhei uma parte do vídeo onde ele fala sobre a mente estar cansada, o estresse mental devido a como a cobrança em relação aos filhos, né? E ele aborda muito essa questão de como que tudo é trabalhado, de como que funciona o circuito, né? A família, ela tem um circuito e uma hierarquia. E essa hierarquia, hoje em dia, desse mundo digital que os adolescentes vivem, o que acontece? Eles vão criando mais autonomia para poder lidar com determinadas coisas, mais segurança para lidar com aquilo que foge do padrão de responsabilidade, que um deles é o estudar. Há tempos atrás, estudar era abordado como uma obrigação e você tinha tempo somente para estudar e nada mais nenhum a fazer. Mudou algumas coisas sim, porque quando nós temos a tecnologia a nosso favor, algumas coisas são deixadas para trás, né? A gente vai, eu faço isso amanhã, eu faço isso depois. A preguiça de estudar, é a palavra certa, além de preguiça, pode ser desinteresse, como por exemplo, não quer estudar à tarde porque o que já viu de manhã com o professor já foi o suficiente, mas é preciso manter uma rotina, é preciso manter uma repetição, uma disciplina, né? Então, alguns pontos que eu vou abordar aqui, como que eu gosto de trabalhar? Eu sempre faço assim, quando algum responsável me procura, ou quando o próprio candidato me procura, antes que nós comecemos a trabalhar o conteúdo, eu peço sempre que venham conversar comigo antes de tudo, para que a gente possa conversar, a pessoa possa me conhecer e eu conhecê-lo e eu poder trabalhar uma ficha onde ele vai me apresentar o porquê que ele está procurando a aula naquele momento, né? E essa conversa é uma conversa sem compromisso, é uma conversa descontraída e que funciona como uma técnica de credibilidade e segurança, porque quando a pessoa vier para ter a aula, ela vai vir um pouco mais segura. Então, se tratando de responsáveis por alguém que vai estudar, eu peço para conversar com os pais ou o responsável primeiro. Depois eu procuro uma conversa com o filho ou a filha, né? E depois começamos a etapa de monitoria. Por que não começar de uma vez? Eu sou uma pessoa estranha na vida de quem está começando a estudar. Então é muito natural que haja e aconteça uma apresentação de insegurança. Poxa, como é que eu vou dizer que eu não dei conta de fazer isso porque eu acho meu colega mais inteligente do que eu? Algumas frustrações, elas vêm à tona e que muitas vezes dentro de casa não é perceptível, né? Quando há um acompanhamento terapêutico, quando há um psicopedagogo ou um neuropsiquiatra, quando já vem com algum tratamento, eu faço o possível para manter uma parceria. O que é essa parceria? Fazer um contato, isso tudo com a permissão dos pais e responsáveis, é claro, nada de forma individual, eu procuro não. Se o pai permitir, se os pais permitirem, eu vou atrás, ela conversa com o profissional e a gente vai, inclusive com as escolas também funciona assim. E os resultados são extremamente positivos, porque a gente começa a trabalhar dentro da mesma linguagem.
Então a gente começa a entender se por que o aluno não conseguiu tirar uma nota boa, sendo que ele se esforçou tanto para estudar. O famoso branco que dá no momento da prova, a tensão nervosa. Então todos os processos avaliativos, além das provas, trabalhos, atividade comportamental, as listas que são enviadas para casa para poder serem entregues. Eu digo isso na fase infantil, adolescente, né? Onde os meninos estão ali até o 2º grau. Então é preciso manter uma rotina de comportamento, uma rotina de estudo, um horário. Hoje mesmo eu comentei com a mãe da importância do aluno sair da casa e ir estudar em outro ambiente, devido à zona de conforto. Principalmente as crianças, né? Quando estão em casa, elas estão na sua zona de conforto. A nossa zona de conforto, nós adultos também temos. Estando em casa, a gente é mais fácil de você beber água, de você fazer uma anotação, despertar a sua atenção para um outro, né, para um outro assunto, para ouvir a conversa de alguém, alguma coisa assim. Então, quando você vai estudar, ou numa biblioteca, ou numa sala de aula diferente, ultimamente os alunos têm vindo até mim, mas logo nós teremos uma sala específica. E esse atendimento é individual, que é onde nós conseguimos captar, geralmente no primeiro, no máximo no 2º contato com o aluno. Na 2ª aula eu já consigo perceber e já consigo passar um relatório, né, para os pais ou os responsáveis de como que está fluindo, de como que está sendo essa linguagem. E se for necessário ir em busca da ajuda desses outros profissionais, eu vou sugerir essa opção, que é super válida, porque meu objetivo é trabalhar a qualidade de ensino, a qualidade da absorção, né? Lembrando na balancinha. Então, a escola exige muito o aluno nota 10 da escola. Muitos pais irresponsáveis exigem que seu filho seja o aluno nota 10 da escola. E para ele se destacar como aluno nota 10, ele passa por uma série de consequências e muitas vezes ele não divulga isso em casa. Mas né, aqui, quando ele sai de casa, ao deparar com uma pessoa que ele vê que pode, poxa, é minha ponta de esperança para poder ajudar, para poder ver o que eu posso fazer. Aí é onde a gente começa a trabalhar o comportamento dele perante sala de aula, perante os professores e perante os demais. Muitos apresentam até um comportamento melhor, né, em casa, e isso só é possível em conjunto, como eu já disse outras vezes. Então, o estudar sem medo é o seguinte, é você apresentar aquele conteúdo de forma que ele está acima daquele conteúdo. De que forma? Você vai fazer uma prova, a prova ela é um papel. É um papel que vem um contexto, que tem um conteúdo e que você, de acordo com o que você estudou, você estaria capacitado a resolver. Então, vamos considerar que é só uma prova? Aqui, ó, a sua mente, ela é capaz de trabalhar uma série de informações, de armazenar uma série de informações, uma série de palavras, de acontecimentos, do que você viu, do que você escuta. Então, primeiro é preciso trabalhar essa credibilidade. Tem muitos alunos que às vezes pegam como referência o seu colega, que tem sempre se destacado em sala, e muitos têm uma frustração. Poxa, eu não sou tão bom quanto fulano, isso não é para mim. Então, esse é um dos passos que eu costumo trabalhar. E como que eu faço isso? Trabalhando a repetição, a rotina do comportamento em relação aos estudos, que é o que eu posso fazer, é o que cabe dentro do meu trabalho, porque quando se trata de comportamento padrão, familiar, escolar, é interessantíssimo que ele tenha um acompanhamento psicológico, né, se for o caso, e de repente neuropsiquiátrico, né, para que eles possam ver
um laudo, né? Se existe um laudo técnico para isso, como por exemplo quem apresenta o grau com déficit de atenção. Nem sempre aquele que apresenta uma distração, ele é déficit de atenção. Nem sempre. De repente, algo tirou a atenção dele porque fugiu do compromisso, fugiu, deu aquele insight e de desinteresse. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de uma professora ensinando na sala de aula e virou um viral na internet. Ela ensina uma fórmula de Bhaskara que a gente resolve os exercícios de segundo grau com uma musiquinha onde ela criou uma letra e desenvolveu, e a sala inteira canta junto com ela. E ela se mistura ali no meio dos meninos. Então ela procurou mostrar para eles que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças. E isso é o que nós precisamos trabalhar, que a maioria das pessoas que escolhem uma universidade, um curso universitário na área de humanas, é o medo de exatas. Esse medo vem da onde? Vem do não ter conseguido aprender. Um trauma, de repente, não sobressaiu num determinado trabalho, algum professor falou de forma que pode ser desrespeitosa, ou os próprios colegas, né? Então, tudo tem um porquê por trás. Então, esse primeiro contato que eu faço, tanto com a mãe quanto com o aluno, é para detectar antecipadamente, antes de aplicar a aula, para ver como que vai ser conduzido. Por isso que eu consigo detectar na primeira, no máximo, na segunda aula, como que funciona o comportamento. Então venho falar aqui sobre essa questão da credibilidade, é muito importante que o aluno tenha credibilidade no que eu posso passar de informações para ele e dele para mim também, porque eu preciso da responsabilidade dele, né? A espontaneidade. Então, não precisa ser aquela coisa, aquela aula maçante, aquela aula... Se você não fizer, cabeças vão girar, vão rolar. Não, não é assim. Sempre peço para anotar o tempo que eles gastam para fazer determinado exercício. Sempre peço para poder anotar aonde foi que ele não conseguiu dar continuidade. Porque é ali que nós vamos pegar e resolvendo aquela pequena dificuldade, nós resolvemos uma série, né? Aí eles começam a ficar mais seguros. Tudo aquilo que nós temos segurança, nós ficamos mais fortalecidos, temos mais segurança. E aí o que acontece? Tendo conhecimento, temos uma nota boa. Então é uma questão de lógica. Então não adianta eu cobrar dele, olha, você tem que tirar uma nota boa porque você estudou. Não porque ele estudou, ele tem que estudar e aprender. Então, é o famoso aprender a aprender. Então, não adianta somente estudar, todos estudam. Estudam para trabalhar, estudam para se formar, estudam para poder prestar um concurso. Agora, você aprendeu aquilo? Aprendeu aquele contexto? Se você não aprendeu e estudou meramente para fazer aquela prova, então, 70% do que você estudou, provavelmente você vai esquecer e não vai conseguir atribuir isso para uma próxima etapa. Geralmente quem fecha um pacote, um plano de aula comigo para concurso, quando a gente vai trabalhando essa questão do aprendizado. Então já aconteceu de alunos não precisarem de investir em um novo programa. A única coisa que eles pedem é uma reciclagem, já com exercícios prontos, e a gente se prepara para que eles possam ter mais segurança, ou seja, aprenderam o que foi aplicado, né? E isso é o que é mais importante, e isso para mim é de extrema satisfação, né? Não só pessoal como profissional, porque eu também já passei por etapas de dificuldade em escola, dilemas com professores, todos nós já passamos, né? Nós temos o destaque em alguma disciplina, outros não, nós sempre sabemos fazer algo de melhor, com mais qualidade. E é onde a gente tem que explorar isso. É onde a gente consegue trabalhar com amor, é onde a gente consegue trabalhar com dedicação
E a gente está passando essa mensagem, eles ficam mais seguros e te dão mais credibilidade. Então, a credibilidade, a espontaneidade, a criatividade de como que a gente conduz as aulas, que foi um dos exemplos que eu falei sobre essa professora que, eu não sei se foi um rap que ela gravou, sobre da fórmula de Bhaskara, né? Então, eles nunca mais vão esquecer como se resolve uma equação de segundo grau. E eu acho isso muito bacana, né? Isso é preciso, né? É preciso trabalhar. Nós não estamos no momento militar, nós estamos no momento onde a gente é de sobrevivência, mas a gente não precisa ir à risca, né? Daquele massacre. Nossa, se eu não estudar, eu vou para o colégio interno, né? Como se usava uma expressão, né? Mais antiga. Então, é possível a gente estudar com qualidade, com criatividade, brincando com exemplos, com vídeos. Então, se nós temos essa tecnologia, eu confesso que eu não sou muito tecnológica. Eu estou usando a tecnologia agora para transferir uma mensagem de trabalho. Mas nós temos a tecnologia. Se o aluno, eu já tive vou dar um exemplo aqui, um autista. O autista, quando ele apresenta o grau de dislexia, não consegue desenvolver a escrita ou a leitura, então a gente trabalha com vídeos. E ao visualizar aquele acontecimento, ele te dá uma aula. Ou seja, caminhos que precisam ser alinhados para que eles possam ter o entendimento para aprender. E eles ficam super seguros, chegam na sala de aula muito seguros, se saem super bem na prova. E no bate-papo com um colega do que aprendeu. Por quê? Porque ele ficou feliz em ter aprendido aquilo que era um problema para ele, deixou de ser, né? Então ele fica muito mais seguro, né? Medo de perguntar, isso acontece muito, muito, não só com as crianças, mas com os adultos também. Os adultos talvez até mais. Por quê? Mesmo que sejam pais ou mães, tenham família, filhos e tudo, estão em busca aí de um cursinho para poder trabalhar, o que acontece? Poxa, se eu fizer uma pergunta dessa, vão me chamar de ridículo. Não, faça. Você não pode voltar para casa sem aquela pergunta resolvida. Se mesmo assim você não conseguiu entender, ao chegar em casa e você tentar resolver o exercício, volte e pergunte ao seu professor ou ao seu orientador aonde é que está a questão. Alguns professores apresentam uma certa didática e, às vezes, aquela didática é a que não está batendo, e é onde eles procuram ajuda, né? Então, é preciso apresentar caminhos, como chegar num determinado local. Essa questão da repetição, do respeito. Quando eu falo sobre respeito dos limites de cada pessoa, por exemplo, se eu estou dando aula, no meu anúncio vocês vão ver que tem lá turnês agendadas. Essas turnês agendadas, elas são para pessoas que estão prestando concurso e muitos querem, para economizar, juntar um grupo de estudos para poder estudar juntos. Então, como que eu trabalho essa turnê? Suponhamos que eu vá para Brasília, tenho de 7 a 10 alunos, sempre no máximo 10 alunos. Eu não gosto de passar desse número, por quê? Porque acaba atrapalhando a linha de raciocínio do seu colega, tá? Porque a dúvida de um nem sempre é do outro, e a dúvida de um pode ser de vários, né? E vice-versa. Então, essa turnê agendada funciona da seguinte forma: acontece mais com os concursos e para quem está fazendo magistratura. Aí alugamos um espaço, né, pequeno, geralmente em hotel. Eu já levo um material preparado, onde não precisa de data show, não precisa de nada disso. Então é uma aula muito tranquila, onde todo mundo se sente à vontade. Então primeiro tem a apresentação, né, para que as pessoas possam me conhecer e eu também conhecê-los. E ao ter o primeiro contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente já acaba conhecendo um pouquinho. Então esse encontro é um encontro onde acontece um intensivo,
que costuma ser sexta, sábado e domingo, o dia todo. Às vezes sexta-feira somente à noite, devido a quem trabalha, né? Quando temos tempo, nós conseguimos 2 fins de semana. Então, por que trabalhando um grupo acima de 5 pessoas, fica mais viável financeiramente para todos, tanto para mim, que é preciso alugar o espaço, né? Quanto para o candidato, que é onde eu consigo colocar os pacotes com preço, com um valor favorável, né, para que eles possam participar. Mas a prioridade é o atendimento individual. Tem pessoas que têm um certo bloqueio de estudar com outros colegas, com outras pessoas. Então, esse precisa mesmo de um atendimento individual. Aí depois ele vai superando as etapas, aí ele já consegue participar do grupo, né? Então, essas turnês agendadas funcionam dessa forma. E as aulas online, eu trabalho também muito com o pessoal de Brasília, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Então, tem algumas pessoas, porque o meu anúncio eu divulgo em grupos, no Brasil inteiro, né? Pelo Facebook. Então, muita gente me procura, pelo menos para saber como que funciona, pelo fato de estar em outro estado, o DDD do telefone ser de outro estado. Mas hoje nós sabemos que os chips atuais de telefonia, você cadastra ele onde você está. Então, se eu comprei meu chip em São Paulo, e se eu cheguei no Rio para cadastrar, ele vai ser cadastrado com o DDD do Rio. Então, hoje não podemos levar muito em consideração se aquele DDD, a pessoa está realmente naquele estado ou naquela região. Essa informação é importante porque muitas vezes as pessoas podem ver meu DDD, né? E, nossa, tá longe, é impossível ter aula. E, de repente, você está do meu lado, né? Então, falamos sobre aqui a cobrança dos alunos nota 10, a repetição, como trabalha a nossa memória, como que é possível absorver essa memória, como que a nossa memória ela se apresenta de forma cansada, a ponto de não absorver nem a nossa própria fala, nem a fala de quem está do nosso lado no momento de descontração. E isso chega a dar uma estafa mental, aí chega ao ponto de você precisar de um tratamento. Então, ao estudar, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, quando eu percebo que o aluno ele já está no seu limite de cansaço, eu faço questão de liberá-lo e de repente recompensá-lo numa outra aula, porque senão o meu trabalho ali para ela não vai ser válido. Eu não posso explorar porque é o horário dela, sendo que eu sei que ela não está aqui, o aluno está com a mente cansada. Então, a mente cansada hoje, ela é de forma geral. Nós vivemos num mundo muito agitado e isso todos estão, né, à mercê, à disposição disso, né? Então, é preciso respeitar os limites de como a pessoa tem condições de estudar, ela tem condições de aprender, eu digo isso mentalmente falando, tá? Muitas pessoas, Augusto Cury, inclusive nessa última palestra dele, ele falou muito sobre o cansaço mental, onde muitos confundem o cansaço mental com a hiperatividade ou alguma outra síndrome. Então, é preciso avaliar como que você ou o aluno está estudando. Você estuda 10 horas por dia? Como que você distribui essas 10 horas por dia? Você se tranca dentro de um quarto, pede para ninguém te incomodar, faz o seu lanche, se alimenta direito. Como que funciona essa técnica sua de escolha? Porque, com um colega meu funcionou, comigo também vai funcionar. Não é assim que funciona. De repente você estuda 2, 3 horas, com uma dedicação intensa, com a mente completamente livre para absorver aquilo, né? E esse desenhozinho da memória, todos os meus alunos podem falar, eu trabalho com eles, isso é um dos primeiros assuntos que eu abordo com eles. Sobre você ler com os olhos o texto, você absorve uma porcentagem. Se você lê o texto e vai falando, você dobra a porcentagem de entendimento. Se você lê, fala e vai fazendo anotações, você triplica o seu conhecimento. Se você vê algum vídeo, preenche todo o seu conhecimento. Ou seja, a nossa memória, ela é incrível, incrivelmente
passível de entendimento, como que ela é possível, como é possível ela armazenar a quantidade de informações que nós temos, né? Então, é muito importante ter essa avaliação. Se ele apresenta um comportamento agitado, então nos estudos a gente consegue detectar isso. E com acompanhamento escolar é possível perceber quais são as matérias que deixam ele mais agitado, né? A síndrome de forma geral, eu vou gravando outros vídeos, agora já vai completar quase 26 minutos. Eu vou gravando vídeos, né? E vou colocando no canal. Então, eu vou deixar aqui o meu e-mail de contato, especificadematemática@gmail.com. Qualquer dúvida pode mandar, tá? Eu mantenho o sigilo absoluto. Quem já conhece o meu trabalho sabe sobre isso, sobre a exposição do trabalho. Até as fotografias que eu tiro com os meus alunos, eu peço permissão para os pais, né? Para que eu possa divulgar. E nós temos aqui um relatório de tudo que é feito, né? O aluno que começa comigo, ele tem uma ficha cadastral, tem tudo muito bem organizado, com tempo de aula, tudo muito tranquilo, tá? E sobre algumas síndromes, eu não sou psicóloga, mas eu trabalho muito em parceria com os psicólogos, com os psicopedagogos, que me ajudam e contribuem com muitas informações para favorecer no aprendizado com essas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, né? Trabalhei 3 cursos onde trabalho o estudo do comportamento humano, que me favoreceu também a detectar, né, esse comportamento. Então, o estudo da consciência, que é o que eu já trabalho há algum tempo, né, inclusive de forma particular, eu comecei com um objetivo particular e isso eu consegui perceber que eu posso aplicar no meu trabalho com as pessoas, né, e com familiares e convívio social e tudo mais. Então eu vou gravando outros vídeos para que não fique tão pesado, chato, né? Já vai para quase 30 minutos, né? Bom, então eu deixo aqui, especificadematemática@gmail.com. Lá tem meu telefone de WhatsApp, vocês podem me chamar, que assim que possível eu retorno. A única coisa que eu peço é que vocês se identifiquem, que viu meu vídeo, que gostaria de conversar e tudo, e aí a gente programa, tá? Porque muitas vezes a pessoa procura, mas não se identifica e eu não... E de repente pode ser algum número errado, né? E às vezes eu não retorno quando a pessoa não se identifica. E no site da Ludovica, que é a parceria que nós começamos, né? E se Deus quiser, de muito sucesso. Então na página ludovica.opopular.com.br, ludovica.opopular.com.br. Está lá o meu anúncio, costuma ficar na 3ª coluna. É bom porque gera uma credibilidade, uma confiança. Da mesma forma que eu confiei no respaldo, no resultado, né, da credibilidade fornecida por eles, que é da organização Jaime Câmara, eles também depositam em quem está anunciando, né? Eles não vão colocar uma pessoa para anunciar se eles não depositarem essa confiança, né? Então eu conto com o apoio de vocês. Conto com contatos, com perguntas, seja qual for, para poder tirar dúvida, e estou aqui à disposição para atendê-los, tá? Então, meu nome é Dani Oliveira e aguardo o seu contato, tá? Uma boa noite e até o próximo vídeo.